Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus, engrandecemos, tributamos a Ele a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas, e agradecemos a Deus por mais esse período que aqui vamos estar meditando em mais um tema da Palavra de Deus que nos é útil, porque a Palavra de Deus nos diz, amados, que bem-aventurado aquele que medita na Palavra de Deus de dia e de noite. E dessa feita, aqui dentro do canal Momento de Reflexão, nós estaremos meditando sobre o seguinte tema: a verdadeira fé em Deus não nos exime da tribulação. Amém? Para isso vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer, ó Pai, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Quero também, Senhor, agradecer por essa oportunidade aqui mais de podermos estar meditando, Senhor, na Tua santa palavra. Se com cada um de nós que aqui estivermos, Senhor, junto nesta reflexão, dai-nos entendimento, graça, força, ó Pai, porque Senhor, o Senhor é a nossa força. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas, faz-nos compreender, Senhor, tudo aquilo que envolve, Senhor, a questão do nosso discipulado, a questão, Pai, da nossa trajetória cristã, a questão, a tudo, Pai, que esteja relacionado com o nosso começo, meio e fim da nossa trajetória. Faz isso, Senhor. É o que nós pedimos neste momento, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. A verdadeira fé em Deus não nos exime das tribulações. Para tanto, vamos estar lendo o Salmo 44. Deixa eu botar aqui. Salmo 44, versículo 17, para começar aqui, tá bom? Versículo 17 a 19. E o salmista, que é Corá, né, um dos filhos de Corá, diz: tudo isto nos sobreveio. Todavia, não nos esquecemos de ti. Nem nos ouvemos falsamente contra teu pacto. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Para nos teres esmagado, onde habitam chacais, e nos teres coberto de trevas profundas. Eu vou estar lendo aqui a King James, tá bom? Os mesmos versículos, onde a palavra do Senhor nos diz, versículo 17, né? Tudo isso sobreveio a nós, sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem houvéssemos traído a tua aliança. Nossos corações, observe bem, não retrocederam na fé em ti. Tampouco nossos pés se desviaram da tua vereda. Contudo, tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e com densas trevas nos cobriste. Estamos diante do Salmo, amados, de um dos filhos de Corá, em que o Salmo começa ele relatando, né, sobre as proezas que os seus antepassados testemunharam da grandeza de Deus,
do livramento de Deus e do cuidado de Deus. E diante disso, ele passa a relatar a afinidade que isso trouxe para eles, conhecendo ainda assim e tendo esse testemunho ainda assim dos seus antepassados, eles decidiram fazer corpo com esta fé, fazer corpo voluntariamente em continuar crendo unicamente no Deus que fez os céus e a terra, o Deus de Israel, o Deus dos seus antepassados. A ponto que no versículo, deixa eu dar uma olhada aqui, no versículo 8, ele diz assim: a ti louvamos o dia todo, e o teu nome, e a teu nome nós agradecemos continuamente. Aí, a partir do versículo 19 até o versículo 16, ele passa a trazer à memória, em oração e neste louvor a Deus, do momento que ele estava passando. E ele passa a trazer ali figuras, né, que retratavam dificuldade, retratavam tribulações e retratavam desafios. E diante disso, amém, até eu, ao meditar, ao ler a palavra no Salmo, nesses versículos, eu já, como fazemos, acabamos antecipando alguma reflexão em nosso coração. E eu entendia que era por questão do pecado, por questão de algo que Deus estava tratando com o seu povo, como assim o Senhor faz conosco. Por isso, por amor. Porém, quando eu cheguei no versículo 17, aí nós vemos que ele passa a colocar diante do Senhor, não murmurando, amado, entenda bem, e isso é louvável para que nós compreendamos. Não murmurando, mas buscando em Deus a compreensão de tudo isso. Porque após relatar o momento que eles estavam passando, as circunstâncias que se encontravam vivendo, eles passam, a partir do versículo 17, a falar para Deus que eles, no entanto, tudo estava acontecendo, porém eles continuavam na presença de Deus. Porém eles continuavam confiando em Deus. Porém eles continuavam sendo fiéis à aliança que Deus tinha feito com eles. Porém eles continuavam, ainda apesar de tudo isso, diz o salmista, nós permanecemos na fé, louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, diante desses versículos, é que me veio em memória esta realidade, esta verdade bíblica para nossas vidas, como crente, como cristão, como aqueles que fizermos a melhor escolha, a de servir a Deus, a confiar unicamente no Senhor, a depositar estritamente e totalmente a nossa confiança em Deus. Porém, ainda diante desse fato, esse relato do salmista nos deixa entender claramente que a verdadeira fé, por que eu pus a verdadeira fé? Porque há muitos que acabam alimentando a fé em Deus, mas porém por princípios totalmente antibíblicos. Passam a alimentar sua fé em Deus por uma expectativa única de triunfalismo, de que nada vai acontecer a partir do momento em que eu passo a caminhar com o Senhor, a partir do momento que passam a andar com o Senhor Jesus. E eu não vou culpar aqueles que acabam alimentando esse tipo de fé, porque é o que nós vemos, né, pela atualidade nesses últimos dias, os evangelhos que se pregam. Hoje se prega ao Senhor Jesus como aquele que vai trazer para mim e para você uma
uma vida em pleno oásis, uma vida em plena águas brandas. Porém, este evangelho não é de Deus. Esse evangelho, ele é de Satanás. Esse evangelho é do diabo. O diabo que ofereceu ou ofertou ao Senhor Jesus diante do deserto esses benézias, esses prazeres, uma vida de posicionamento, de triunfalismo, de glória terrena, se Jesus se curvasse para ele, servisse ao diabo. Porém, Deus, o Senhor Jesus, ele ficou com a palavra. O Senhor Jesus ficou com os alicerces das Escrituras, que não nos engana e não nos deixa alimentarmos uma fé enganosa, mas uma fé que ao decidirmos servir ao Senhor, ao decidirmos confiar no Senhor, nós, ao olharmos para o discipulado, ao olharmos para a revelação de Deus, o nosso caminho, ele é de guerra. O nosso caminho é de uma trajetória de desafios. O nosso caminho é um caminho em que seremos provados justamente por termos depositado a confiança em Deus. Quantos amados não têm desistido da caminhada de fé? Pessoas piedosas, verdadeiramente irmãos e irmãs crentes no Senhor Jesus, não só de palavras, mas de atitudes, mas sobrevivendo a tribulação. Sobrevindo essa tribulação, quando falo isso, eu falo em todas as vertentes, tanto na questão particular, na questão intrínseca nossa, da alma e do espírito, como também a exterior, do nosso convívio. Aí dentro desse momento, perdemos um parente, perdemos alguém, um ente querido que jamais gostaríamos de ter perdido isso, ou até mesmo de forma precoce. Aí já passamos, a cair sobre um estado de pergunta, de questionamento, uma crise existencial, e passamos a negligenciar nossa fé, desconfiar do legado em que Deus tem nos deixado através do compromisso de fé a Ele, de total entrega ao Senhor. Então há vários motivos e razões porque faz parte e não nos exime a verdadeira fé, porque eu falei da falsa, porém a verdadeira fé, aquela que está pautada pelos arcanos divinos, aquela que está pautada pela economia de Deus, que é a palavra de Deus, essa verdadeira fé, ela nunca nos enganou, mas ela sempre nos deixou certo de que as tribulações fazem parte da nossa caminhada e não nos exime das tribulações. E aqui, diante desse prólogo, eu deixo aqui 3 pontos rapidamente. O primeiro dele é: a verdadeira fé em Deus não nos exime da tribulação, pois a proposta de fé nos coloca no campo de guerra. Quando nós olhamos aqui o versículo 4 e 5, observe bem o que diz. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena livramento para Jacó. Bom, se há livramento, há tribulação. Se há livramento, há desafio. Se há livramento, há batalha. Se há livramento, há guerra. E ele diz no versículo 5: por ti derrubamos os nossos adversários. Olha aí. Pelo teu nome pisamos que se levantam contra nós. E agora olha só a razão desta confiança. Não está em nós. O salmista, essa confiança do salmista estava estritamente em Deus, quando no versículo 6, que podemos aqui ler, também diz: pois não confio no meu arco, nem na minha espada me pode salvar, nem a minha espada me pode salvar.
Então, a primeira razão que a verdadeira fé em Deus nos exime da tribulação é que a proposta da fé bíblica, ela nos coloca em um campo de guerra. Ao abraçarmos a fé, somos regimentados para uma batalha dia e noite, a todo momento, amado. Desde abrir os nossos olhos ao fechar os nossos olhos na nossa cama, é um campo de guerra, é um campo de batalha. Por isso que há muitas exortações bíblicas para a questão da nossa vigilância. E também para nós depositarmos sempre, nunca desfalecermos com respeito à nossa confiança em Deus. E esse campo de guerra, ele se dá por pelo menos três naturezas. A nossa própria, a guerra espiritual que temos contra o pecado, cuja simbologia Deus nos traz através dos amalequitas, porque os amalequitas, representa aquele inimigo que diz respeito à nossa natureza, à nossa carne, à nossa inclinação ao pecado. E para vencermos essa guerra, tomando como exemplo esse texto de Moisés, estarmos ao pé do Senhor em oração constante. O segundo é o diabo. Como diz Pedro, como diz Paulo, para que nós não venhamos dar lugar ao diabo. E o terceiro é o mundo e o seu sistema de oposição a Deus. Então, logo, a verdadeira fé, ela em Deus não nos exime das tribulações, porque essa proposta desta fé nos coloca nesse campo de guerra contínuo. Quando não é nós mesmos, é as astutas ciladas, a seta do maligno que quer nos fazer parar e desistir, mas primeiramente duvidando do que Deus tem para nós e do que tem nos prometido. E o terceiro é o mundo, no seu sistema de oposição. Então logo teremos inimigo, teremos aqueles que vão zombar de nós, como diz o texto bíblico aqui do Salmo, que ele diz que as pessoas que eles zombavam, que era objeto de vergonha. Muitos de nós passamos situações em que somos objeto de desprezo e de vergonha por conta da nossa fé. Porém, este é o legado e esta é a proposta da verdadeira fé em Deus. Segundo, pois a verdadeira fé em Deus não nos exima das tribulações, pois a proposta da fé, é servir a Deus e não os prazeres dessa vida. Como o versículo 15 e 16, ele diz aqui, a minha ignominia está sempre diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que me afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Isso acontece por quê? Porque não queremos qualquer compromisso ou qualquer relação com os prazeres dessa vida. Ao nos convertermos, abrimos mão das companhias que sabemos que não são boas para nós, não os amigos, mas as atitudes em que compartilhávamos. Da bebedeira, do maus intento, dos bailes desta vida, dos prazeres em todo o seu sentido desta vida. E por não participarmos mais, passamos a servir como chacota. Muitos se levantam como inimigo em nossa vida. Por quê? Porque a proposta de fé é servir a Deus e não o prazer dessa vida. E isso, consequentemente e de maneira simultânea, nos colocará sobre um campo, e momentos que haveremos de sofrer e passar por tribulações, no que diz respeito a renunciarmos a nós mesmos. E por último, a verdadeira fé em Deus não nos exime das tribulações, pois a proposta de fé nos foi clara quanto ao seu real desafio. Quando o Senhor Jesus disse para o discípulo: neste mundo tereis aflição, tende bom ânimo. Quando o Senhor Jesus enviou os seus discípulos, ele também disse: olha, envio-vos ao meio dos lobos e das serpentes. Ele falou para agir
com a prudência de uma serpente, porém na simplicidade de uma pomba. Mas ele disse que o legado ali naquele momento de ensino, momento em que estava forjando os discípulos para o campo missionário, para o campo da evangelização, ele deixou bem claro para eles que até muitos iriam entregar eles até a morte. E os primeiros inimigos seriam da família. Quando da perseguição da igreja, muitos pelos seus próprios pais, foi entregue na mão daqueles que operavam o juízo, a destruição daqueles que confessavam a Cristo Jesus, nosso Senhor. E Romanos, a proposta de fé se a Deus nos foi clara quanto aos reais desafios. Então, Jesus já falou isso. Quando nós olhamos aqui para Romanos, capítulo 5, que trata do princípio da nossa fé, ele diz, no versículo 1 a 4, justificados, pois pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, olha só. E gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso. Agora, olha a consciência clara de que a verdadeira fé em Deus não nos exime de tribulação. Versículo 3. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E por último, nós vemos Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele nos falar sobre esta realidade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao versículo 10, ele diz: sede sóbrio, vigiai, olha aí. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, a qual resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos. Olha agora onde? No mundo. A nossa trajetória de fé aqui, amados, não nos eximirá das tribulações, dos desafios, dos confrontos. Porém, que podemos bradar, a exemplo de Paulo, encerrando aqui, é que ele diz no capítulo 8, pelo qual ele até mesmo, ele passa a repetir e usar o mesmo termo em que aqui, versículo 31, em que aqui o salmista no Salmo 44 ele usa. Porque ele chegou a essa compreensão. Quando ele diz aqui, no versículo 22, entretanto, por amor de ti, somos entregue à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E Paulo, ele faz uso aqui dentro dessa carta romana. Porém, antes ele diz, falando sobre esta questão de que a verdadeira fé não nos exime das tribulações, pois a proposta dela, da fé, nos foi clara quando aos seus reais desafios. Aí Paulo ele diz aqui, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E quem os justifica? Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha o que ele diz: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, olha usando aqui o versículo do Salmo 44. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ele ainda continua, porque
Pois estou certo, fala de clareza, de conhecimento deste legado, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, que guardemos em nosso coração essa verdade. Independente do momento em que possamos passar nesse momento, quando sobre uma consciência e uma avaliação intrínseca estivermos aos moldes das palavras do salmista, quando ele disse: porém, nós permanecemos fiel à tua aliança, nós permanecemos confiando em ti, e não retrocedemos com respeito à nossa fé, mas continuamos a guardar e a confiar em ti. Então, assim, logo sendo assim, se essa avaliação ela condizer com o Salmo 44 diante dessas palavras, a exemplo de Jó, tenhamos como conforto para os nossos corações a certeza de que isso faz parte do nosso legado, isso faz parte da nossa trajetória, isso faz parte da nossa carreira cristã, e que precisamos, dentro dessa consciência, e em Deus podemos clamar e fazer uníssono as palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, olha só agora, guardei a fé. E observe que a carreira de Paulo, parte dela, nós temos em mão nas Escrituras. Porém, Paulo não retrocedeu. Paulo, ele continuou. Pelo que nós lemos em Romanos, que foi uma instrução de Paulo, mas também foi algo que Paulo viveu, na certeza de que, ainda assim, independente de tudo e de qualquer coisa, nós somos mais do que vencedores, amados, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, nossos pecados. Queremos Te agradecer, Senhor, por este momento, por esta tão importante reflexão. Que é bom, Pai, nós lembrarmos dia após dia, momento após momento, para que não venhamos a enveredar por uma falsa fé, uma fé fingida, uma fé cujo legado e cujo discipulado é apenas fruto da nossa imaginação humana ou do esse evangelho, ó Pai, light, em que se encontram sendo pregado por aí. Mas nos guarda, Senhor, sobre a verdadeira fé. Amparado, Senhor, sobre a convicção de que, ainda que sejamos fiéis, ainda que guardamos e que a nossa confiança não esteja na nossa espada, não esteja no nosso braço, mas esteja unicamente em Ti, Senhor. Ainda assim, não estaremos exímios, Senhor, das tribulações e dos desafios da nossa carreira cristã. Que nós, Pai, possamos, a exemplo de Paulo, acabar a nossa carreira, combater o bom combate, Pai, e guardar a fé. Faz isso, Senhor, em nossas vidas, pois do Senhor é que vem, Senhor, esta força. É do Senhor que nos vem essa capacidade de não só termos começado esta carreira, mas também poder chegarmos até o fim. Porque quando Paulo, Pai, disse, guardou a fé, isso fala de que em nenhum momento, ó Pai, ele esteve confiante nele. Mas em todo momento, quando ele declarou que ele guardou a fé, porque em todo momento, Pai, a sua confiança estava estritamente em Ti. Faz isso, Pai, também em nossas vidas, que jamais esqueçamos, Senhor, desta realidade, de que a verdadeira fé em Ti, ó Pai, não nos exime das tribulações comuns a esta carreira
e a este compromisso em relacionamento com o Senhor, em amor, em fé e amor. Faz isso, Pai, que nós te pedimos, já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.